Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem notícia. O Flamengo quer Breno Bidon. Tem lateral de Copa do Mundo na mira e nova reviravolta no caso Maicon. Que loucura. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Você já tá inscrito no canal? Você sabia que não custa nada? Você não tem que pagar dinheiro, fazer um Pix, colocar o número do cartão de crédito, nada. É só ir no botãozinho ali de inscrever-se e me ajudar a crescer cada vez mais aqui o canal, pra gente postar conteúdos todos os dias. Obrigado pela tua ajuda. Rapaziada, que bomba é essa? Que bomba! O Flamengo consultou informações para tentar contratar, o estágio é esse, tá? Até formalizar a proposta, até a coisa acontecer, até uma negociação realmente ocorrer, inicialmente há uma consulta. E o Flamengo consultou para saber mais informações a respeito de Breno Bidon, jogador de 20 anos do Corinthians. Inicialmente, as informações dão conta de que o Flamengo estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo jogador. Eu vou ser delicado aqui, vou ser educado. Não! Não! 15 milhões de euros? Tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A multa rescisória de Breno Bidon para o mercado nacional é de 370 milhões de reais. Para o mercado estrangeiro de 100 milhões de euros. A multa é uma proteção, a gente sabe e tal, mas 15 milhões de euros representam hoje 94 milhões de reais. Um terço, pelo menos, do que vale o Breno Bidon. Tá bem, vamos lá. A gente tem que trabalhar com algumas coisas aqui. A realidade do Corinthians, que é calamitosa financeiramente, e o valor de mercado do jogador, que não é muitas vezes o clube que coloca, nem o comprador nem o vendedor, é o mercado. É um jogador de 20 anos, com capacidade, sim, para atuar no futebol europeu, no futebol internacional, que acabou de ganhar um título de expressão, uma Copa do Brasil, acabou de entrar num outro status dentro da história do Corinthians. A gente está falando de um moleque da base, de uma cria, de um filho do terrão, que simplesmente fez o drible mais espetacular da temporada numa jogada que resultou no gol do título do Corinthians da Copa do Brasil. Então este rapaz, ele está valorizado. Ele não tem nenhuma convocação para uma seleção principal, ele não tem sondagens de grandes clubes, sondagens até deve ter, tá? Não tem uma proposta, né, de grandes clubes da Europa e tudo mais. Então isso tudo vai balizando o valor de mercado. Agora, 15 milhões de euros para o mercado interno, cara, eu não consigo aceitar isso como normal. O Breno Bidon é uma das fichas que o Corinthians tem para vender jogadores. A gente já sabia disso, eu falei disso para vocês, mas falava isso para vocês, elogiando o Breno Bidon, sendo fã do Breno Bidon, não imaginando o que ele pudesse fazer na reta final da temporada. Porque ele já termina 24 bem, tá? Ele já termina 24 bem no time, naquele time que alternava ele ou o José Martínez, né, mas que tinha Ranieri, tinha Carrilho, Garro, Memphis, Yuri, que enfilera aquela sequência de vitórias a ponto de classificar o time para a Libertadores. Ele já termina o ano bem. Mas era o primeiro ano dele como profissional vindo de uma copinha no início do ano passado, retrasado, 24. Aí, 25, oscilou como todo time em algum momento, mas o Dorival transformou ele num jogador um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais meia do que necessariamente volante, e ele foi se soltando até desenvolver aquilo que a gente finalmente acreditava que ele pudesse fazer. 20 anos também é um balizador para que você não venda um jovem de um valor tão acima para o mercado externo, porque os caras vêm aqui comprar jogadores antes de completar 18 anos, pagando 30, 40 milhões de euros. Então isso também baliza o valor. Que mais? Todas essas situações, né, convocação de seleção, proposta de clube europeu, a idade, tudo isso influencia para você determinar um valor. E a necessidade do clube, né? Porque quando o Flamengo oferece 30 milhões de euros no Caio Jorge, o Cruzeiro fala assim, não estou precisando de dinheiro, não quero vender. Agora quando chega a 15, 20, 25 no Corinthians, você pensa, estou precisando pagar um transfer ban, tem um valor bloqueado aí da Caixa, da premiação da Copa do Brasil, preciso pagar uma dívida aqui, outra ali e tal. Eu sei que deve balançar os dirigentes do Corinthians, mas eu não consigo ver com bons olhos você reforçar para o mercado interno, mesmo que o Inter tenha feito isso com o Vitão, por exemplo, mas acho uma situação diferente. E o Flamengo pagou, se fosse totalizar o valor do Vitão, que é um zagueiro do Inter, que quase foi rebaixado, 13 milhões de euros. É que o Flamengo não pagou isso, porque abateu a dívida pelo Thiago Maia, que o Inter tinha, e o Flamengo pagou por 80%.
Então deu 10 milhões de euros ali, abatendo a dívida, o Flamengo fez um pix de 5 milhões pro Inter. Mas porque o Inter estava desesperado e vendeu um zagueiro, mas se totalizar o valor de mercado do Vitão nessa negociação pro Flamengo, a gente tá falando de 13 milhões de euros, de um zagueiro, de um time que quase foi rebaixado. Então, um time que terminou campeão nacional, com um moleque de 20 anos, com um meio-campista, 15 milhões de euros. É óbvio que ele não vai sair pela multa de 370 milhões de reais. Mas pode subir aí, Flamengo. Pode subir. Se é que o Corinthians vai querer negociar com o Flamengo, como eu falei, para não reforçar de forma interna aqui no futebol brasileiro um outro grande clube e entender que o Breno Bidon tem espaço na Europa. Mas, beleza, tô apertado? Cara, começa em 25. Começa em 25. E aí eu tô dentro... tô sendo muito racional aqui, tá? Tô sendo muito racional. Tô tentando ser muito racional. Tô dentro de todas as análises que balizam o mercado para um jogador com o valor que ele merece ter nesse momento. Tô, cara, pontuando tudo. No mínimo 25. Tô sendo bem racional aqui. Eu sei que ele não vai sair por 40, 50 milhões de euros, mas 25 para começar. Se o Corinthians quiser fazer a venda. Não deixa de chamar atenção. O Flamengo tá indo atrás do Caio Jorge, do Vitão e agora do Breno Bidon. Eles têm dinheiro, eles têm capacidade. O BAP falou que eles têm 1 bi para gastar. Então, se você tem 1 bi para gastar, esses 15 milhões de euros não fazem cócegas no teu orçamento, né? Então, como quem define o valor da venda é o dono do produto, que o Corinthians saiba muito bem negociar essa joia. O Breno Bidon é uma joia que pode ajudar o time ficando aqui e que a gente sabe que o Corinthians tem um orçamento de venda. Precisa vender. E se você olhar para os talentos, se não vender o Bidon, vai ter que vender o Guinegão. E aí, qual a proposta que vai chegar para o Guinegão se ele hoje não é titular do Corinthians? O Breno Bidon é. Qual outro jogador? Veio proposta até pelo Hugo Souza. Segura. Então você tem que fazer escolhas. Peraí, eu vou ter que priorizar. Não, o Hugo eu não vou vender de jeito nenhum. O Guinegão, se chegar uma proposta, eu vendo. Mas de que valor vai chegar para o Guinegão? De 8, 10, 15 milhões de euros? Aí eu vou ter que vender. Agora, se chega uma pro Breno Bidon, mesmo que seja do Flamengo, de 25, de 30, é que 30 eles não vão chegar, eu imagino. Mas se chega de 25, é difícil segurar. Qual a tua opinião sobre isso? Porque essa aí me incomodou um pouquinho. Porque, Breno Bidon, perder o Breno Bidon seria algo muito ruim. Deixa eu te falar sobre possibilidade de chegadas. Grande Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, um dos melhores setoristas de Corinthians da atualidade. Ele publicou que mesmo com o Transferban, o Corinthians está de olho em Santiago Arias, que foi liberado, não permaneceu no Bahia, está livre de contrato. É tudo que o Corinthians queria nesse momento, um jogador livre de custos, em que você negocia salários e luvas por conta própria, sem precisar adquirir direitos. O Santiago Arias tem 34 anos, 33 para 34 anos, e tem uma larga passagem internacional. A gente está falando de um cara que jogou no PSV da Holanda, no Atlético de Madrid, tem 2 Copas do Mundo no currículo, rodou pela Europa, e um jogador colombiano, e que pretende talvez até estar em mais uma Copa do Mundo. E como ele não estava sendo muito aproveitado no Bahia, que contratou inclusive o argentino Román Gomes do Estudiantes, já liberou o Arias, o Dorival entende que com essa idade, 33, 34 anos, ele é um jogador experiente, mais ou menos o que o Corinthians fez com o Angileri pelo lado esquerdo. Mas pra ter um substituto, um cara pra concorrer com o Mateuzinho, fazer uma sombra pro Mateuzinho, porque sem o Mateuzinho, cara, o Jacaré tá na copinha. Esse que foi lá, pegou um busão pra ver a final da Copa do Brasil com o Corinthians, que chegou a flertar com o profissional, mas o cara não joga. Tem outros ali, né? O Caipira, o Léo Maná tá emprestado pro Criciúma. Então, não tem um substituto pro Mateuzinho. O Dorival teve que improvisar Félix Torres e Kaká em determinado momento durante a temporada. Cara, eu acho que seria uma belíssima contratação. Mas precisa derrubar o Transferban. Corinthians, já abriu a janela. Vamos resolver isso? Pelo amor de Deus, já pagou a primeira parcela do Rojas pra não ter aquele Transferban. Mas, pô, resolve esse negócio com o Santos Laguna aí, cara. Eu sei que não é tão simples tirar 40 milhões da cartola. Tem um bloqueio da Caixa aí pelo valor da Copa do Brasil, mas, cara, resolve, porque eu sei que o Corinthians não vai fazer grandes coisas em termos de contratações, mas precisa resolver essa situação logo. Então, Santiago Arias, gostei do nome, é um jogador de Copa do Mundo super experiente, que daqui a pouco, né, numa disputa de titularidade, numa reserva, a temporada é longa, vai precisar de um substituto pro Mateuzinho. Mateuzinho terminou bem o ano, tudo mais, teve boas assistências, titular absoluto, jogou bem, acho que ele até surpreendeu muita gente esse ano, mas é bom ter um reserva. E sobre o Maicon, cara, de novo a discussão voltou à tona porque o Corinthians tá muito querendo o Maicon. Porque a gente tinha falado daquela proposta que inicialmente era de 3 anos, que era uma exigência do Shakhtar.
Proposta de 3 anos em definitivo, com o Shakhtar ficando com 50% dele. O Shakhtar queria negociar, liberava o Maicon, mas por 3 anos. O Corinthians indicou isso ainda com o Fabinho Soldado. Mudou o ano, o Corinthians foi lá e falou, não, vamos dar 2, histórico de lesões, aquela coisa toda. Depois a gente avalia. Chegou o Atlético Mineiro pro Shakhtar e falou, não, eu dou 3. E aí o Shakhtar, opa, então o negócio é com o Galo. E a decisão ficou nas mãos do Maicon. Só que agora o Corinthians voltou a oferecer 3. E bagunçou ainda mais a situação com o Shakhtar, Galo e o próprio jogador. O jogador agora que vai decidir. Vai depender até da questão salarial, mas 3 anos de contrato pro Maicon, eu realmente não sei se eu faria. Acho que ele terminou super bem o ano, jogador de confiança do Dorival. Eu até sou um cara que tento um equilíbrio na análise para entender que ele oscilou muitas vezes, mas foi importante em outras. Então você tem que fazer um balanço, né, nesse sentido. E eu acho até que eu não achava tão absurdo a permanência. Mas 3 anos de contrato eu tô achando meio too much, assim, meio demais. Mas se o Corinthians está oferecendo, eu acho difícil que ele escolha o Galo em detrimento do Corinthians, a menos que o salário lá seja muito maior. Então vamos aguardar, mas é uma nova reviravolta, essa situação não define. A situação do Maicon, ela também envolve uma série de situações que o Corinthians precisa lidar no começo da temporada. Porque a gente tá falando de um jogador que tá sem contrato, porque terminou dia 31 e ele nem se apresentou. Então ele tá fora do começo aí do time do Paulistão. O mesmo vale pro Fabrício Angileri. E o Corinthians hoje não pode registrar novos jogadores, novos contratos por conta do transfer ban, então tem que resolver isso logo. Então tá sem esses dois. O Yuri Alberto não voltou da Itália ainda, e o José Martínez da Venezuela. Então são outros 2 jogadores que você também não pode contar nesse começo. Eles nem participaram de atividades ainda. Tô falando dos 4. Você tem outros que estão treinando em separado, né? O Alex Santana, que voltou de empréstimo do Grêmio, o Héctor Hernandes, o zagueiro Renato. E aí, o Corinthians publicou, informou nesta segunda-feira, que 2 jogadores também estão fora das atividades com o restante do grupo por conta de uma sequência de trabalhos individualizados para um reequilíbrio muscular. Tô falando de Ranieri e Memphis Depay, 2 titulares absolutos, jogadores que terminaram a temporada no sacrifício, segundo o clube. E a gente sabia, né? O Ranieri fez um esforço danado para jogar já na semifinal contra o Cruzeiro. Ele tava com problema físico e, claro, naquele momento ali, cara, você ignora qualquer tipo de dor, né? E o Memphis sofreu com lesões até durante o ano, muitas vezes vindo da seleção da Holanda, com problemas também. Se ausentou, né, do time durante muitos momentos e na reta final ele deu aquele sprint ali, foi super importante, fez o gol do título, nada mais do que isso, da Copa do Brasil. E agora, nessa fase, né, de intertemporada, mas ao mesmo tempo a temporada já começando, eles vão fazer trabalhos específicos. São outros 2 jogadores que você não conta. O próprio Heverson Pimentel, da preparação física, disse que não houve uma perda muscular, uma perda física tão grande. Tão grande significa que houve nesses 12 dias aí de férias, e aí você já precisa ter 8 dias de preparação para uma estreia no Paulista e trabalhando já fisicamente com bola. Então eu não sei, cara, como é que vai ser esse começo, e tem que aproveitar o Paulista agora, primeiro por uma questão de rebaixamento, pela dificuldade que vai ser do estadual mesmo, com tantos confrontos clássicos, disputas entre os grandes, que vai acontecer aqui, e ainda tem Mirassol, Bragantino, não é só os grandes, o Campeonato Paulista é muito difícil. E daqui a pouquinho, daqui 3 semanas, começa o Brasileirão, e aí é quarta e domingo com o Brasileirão no meio da semana e estadual no final de semana. Vai ser uma loucura, gente. Então você tem que dar um sprint, mas como? Desses jogadores, tirando afastados, liberados, não sei o quê, o Corinthians tem 27 atletas. 27 atletas com 10 sendo da base. Então o elenco tá curto para você começar uma temporada. E não pode contratar por conta do transfer ban. Então são dificuldades que o Corinthians tem. E no domingo, deixa eu dizer para você, já tem às 4 da tarde na Neoquímica Arena, Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. É assim, gente. Não tem tempo de chorar, de ficar lamentando. O negócio, ó. Então eu espero que nessa semana o Corinthians resolva o transfer ban, registre já alguns jogadores, resolva algumas pendências e comece a vislumbrar um pouquinho melhor, né, o que vai ser dessa temporada. O que vocês estão achando de tudo isso? Comentem aqui. Essa história do Bidon, hein? E o Maicon. Quero ouvi-los. E não deixa de se inscrever no canal. Tô aguardando a tua inscrição, tá bom? Isso me ajuda muito. Eu volto na próxima. Tchau, pessoal. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque notícia que não falta, Pedro Raul pode ser titular do Corinthians na estreia do Timão contra a Ponte Preta neste domingo pelo Campeonato Paulista. Por quê? Eu já havia falado para vocês que o Pedro Raul era um caso que o Dorival havia pedido que o jogador permanecesse, falei antes das finais ainda da Copa do Brasil, que o caso dele dependeria do transfer ban. Como o transfer ban ainda não foi pago, e tem mais, né?
o Memphis Depay não está treinando por conta daquele problema ósseo no joelho, ele está tratando isso, né, não está indo para campo, e o Yuri Alberto está, né, na Itália para retirada lá do passaporte da cidadania italiana, a chance aumentou ainda mais, né, do Pedro Raul permanecer no Corinthians, pelo menos nesse início de temporada. O Corinthians não quer um novo empréstimo, prioriza uma negociação definitiva, também não descarta um novo empréstimo, mas está priorizando uma negociação definitiva. Internacional de Porto Alegre e o Fluminense demonstraram interesse pelo jogador, mas por enquanto o Corinthians está dando uma segurada. Pode formar a dupla de ataque, o Corinthians pode ter Pedro Raul e Gui Negão, tá certo? Para esse jogo de estreia contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista na temporada 2026, hein? Será que o gol do título vai ser do Pedro Raul esse ano? Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Corinthians quitou a situação de Matias Rojas, né? Informação que foi trazida para vocês com exclusividade no último sábado, quando eu falei que o Corinthians havia pago a primeira parcela e pagaria, né, a segunda parcela já na segunda-feira. Eu trouxe todos os detalhes para vocês, que o Corinthians pagou 21 milhões e meio de reais no sábado e que pagaria mais 21 milhões e meio de reais na segunda-feira. E tudo como planejado, o Corinthians já quitou a situação do Matias Rojas, uma dívida deixada, né, uma tabelinha, né, dos dois piores presidentes da história do Corinthians, do Iro Monteiro Alves e Augusto Melo. Augusto, né, com a pior parte, fazendo uma cláusula, né, que se atrasasse uma parcela ele poderia ir embora e receber todo o contrato. E foi 41 milhões de reais jogado aí, né, na vala, né. E eu trouxe com exclusividade também que o Corinthians ganhou um desconto. Por ter feito apenas em 2 prestações, o Corinthians ganhou um desconto de 6 milhões de reais, já que com juros, correções, multas, o valor estava em 47 milhões. Então o Corinthians priorizou nessa questão muito por causa disso, tá certo? Então o Rojas pago, já vou te trazer o que foi pago agora também com exclusividade, que é a CNRD. Comenta aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha aí, notícia boa, hein, pro torcedor corintiano. Osmar Stabile está trabalhando, como dizem lá no Twitter. O Corinthians pagou a CNRD, mais uma parcela da CNRD, a terceira parcela, no valor de 7 milhões e 200 mil reais. Com o pagamento dessa parcela, né, que ocorreu agora aí no dia de hoje, né, no dia 6 de janeiro, o Corinthians agora, né, pretende se livrar do transfer ban na CBF. O presidente Osmar Stabile já marcou né, uma reunião na CBF, né, para tratar dos trâmites da burocracia, para que a CBF libere, né, esse transfer ban. Aliás, o transfer ban não é nem por causa dessa parcela, é por causa da segunda parcela que o Corinthians atrasou. O Corinthians pagou e a CBF só falou que ia liberar quando o Corinthians pagasse a terceira, para não ficar essa coisa de ficar atrasando todas as parcelas. Agora o Corinthians pagou a terceira, que nem estava atrasada, né? O Corinthians pagou 7 milhões e 200 mil reais e agora se encontra, né, com a cúpula da CBF, né, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, para decretar aí a liberação, né, desse transfer ban. Então o Corinthians vai se desfazendo de um transfer ban, né, que preocupa bastante, né, o torcedor corintiano também, que era o transfer ban da CBF, tá certo? Félix Torres, quando o Corinthians vai pagar? A ideia é que pague até esse final de semana ou no mais tardar no início da próxima semana. E aí o Corinthians vai ficar sem nenhum transfer ban, inclusive com a situação do Matias Rojas resolvida. E aí já dá, né, para os reforços começarem a ser anunciados no Esporte Clube Corinthians Paulista. Comente aqui embaixo essa notícia boa aí, ó. CNRD paga, transfer ban caindo e o Corinthians, né, vai avançando aí do jeito que dá. Deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Reviravolta no caso Michael. Recebi uma informação agora importante, que o Michael ligou para a cúpula corintiana, Marcelo Paes e companhia, e disse que prioriza o Corinthians e que tem muita vontade de ficar no Corinthians. Ele não está a fim de ir para o Atlético Mineiro. Foi assim que entendeu a diretoria corintiana. O Michael pediu uma nova reunião, o Corinthians vai ouvir o jogador, por isso que eu falei para vocês, que eu não gosto de ficar cravando nada. A experiência tem me feito ganhar muita moral com vocês. Não cravei que ia ficar, não cravei que saiu. Esse negócio de cravar, aprende com a experiência aqui, tá? Enfim, ele pode até acertar com o Atlético Mineiro, mas eu que não vou cravar isso. E nem vou cravar que ele vai fechar com o Corinthians. Eu tenho que contar para vocês o que está acontecendo. Ele ligou para a diretoria com o Marcelo Paes, pediu uma reunião, né, e diz que prioriza o Corinthians. Só que o Corinthians já avisou, inclusive antes da reunião, né, com o Michael presencial, que não vai reajustar valor e não vai cobrir a proposta do Atlético Mineiro. Se é que existe a proposta, né? Enfim, a gente nunca sabe, né? Então, gente, é isso que está acontecendo, tá? O Michael disse que prioriza o Corinthians e pediu uma reunião. O Corinthians não vai aumentar o valor, tá? Aliás, já é um baita de um salário, né? Entre 600 e 700 mil reais por mês
é um baita de um salário, já é mais do que ele merece para mim, tá? Na minha opinião, não é para dar opinião aqui, é só um bem de informações, mas enfim, queria te passar isso aí, que agora existe chance, sem cravar, do Michael permanecer no Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos seguir falando. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Quer uma outra notícia exclusiva? O Corinthians, não é exclusiva, que o Corinthians está encaminhando, porque eu já trouxe isso ontem para vocês, hoje os grandes portais já reproduziram, né? Mas eu trouxe isso ontem para vocês, até anteontem, né? Que o Corinthians está encaminhando aí a renovação. Não, foi no final de semana que o Corinthians está encaminhando a renovação com a Esporte da Sorte, porque a Responsa Game não apresentou lá as garantias, tá? E o que apresentou não convenceu. Então, deve fechar a Esporte da Sorte. O que você não sabe, que eu vou trazer com exclusividade agora, é que o presidente Osmar Stabile brigou por um valor maior. Então, o Corinthians não vai fechar, não deve fechar por 150 milhões. Deve fechar por um valor maior, tá? Lembrando, né, que a Responsa Games havia oferecido 180 milhões. É claro que a Esporte da Sorte não vai chegar nesse valor. Acredito que não quiseram confirmar para mim o valor, mas tá, tudo indica, né, que pode fechar aí num valor aí de 160 milhões. Vamos aguardar, já está encaminhado com a Esporte da Sorte, o Osmar Stabile brigando por um valor um pouquinho maior para se aproximar mais ainda lá da Responsa Game, né, até deve ter usado essa proposta da Responsa Game para tirar mais um pouquinho da Esporte da Sorte, mas uma boa notícia aí para o torcedor corintiano. Vamos aguardar, mas o Corinthians certamente vai renovar com a Esporte da Sorte. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo, um blend de muitas notícias exclusivas. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!